o milagre que mudou a vida de Kelly. Kelly tinha 28 anos quando sentiu que o mundo desabava sobre ela. Não era uma dor física, mas uma angústia que a consumia por dentro. Há 3 anos, seu casamento com Rodrigo havia se tornado um pesadelo. O homem que jurara amá-la e protegê-la se transformará em alguém agressivo, especialmente quando bebia. As brigas eram frequentes, e Kelly, humilhada e assustada, não tinha coragem de contar para ninguém. Até que, numa noite, depois de mais uma discussão violenta, Rodrigo a empurrou com tanta força que ela caiu e bateu a cabeça na quina da mesa. O sangue escorreu, e o medo a paralisou. Foi ali, no chão da própria casa, que Kelly chorou como nunca, pedindo a Deus uma saída. No dia seguinte, enquanto limpava o ferimento no banheiro, sua vizinha, Dona Maria, bateu à porta. Uma senhora simples, sempre de vestido longo e cabelo preso, que Kelly via sair todos os domingos com uma Bíblia debaixo do braço. Minha filha, ouvi barulho ontem. Tudo bem? Kelly tentou disfarçar, mas os olhos inchados e o curativo no rosto falavam por ela. Dona Maria não insistiu, apenas deixou um convite: se quiser, venha comigo no culto hoje. É um lugar de paz. Kelly guardou o papel com o endereço da congregação cristã no Brasil, sem prometer nada. Mas naquela noite, sozinha no quarto, com Rodrigo fora de casa, Kelly pegou o papel e olhou para ele. Não tinha mais para onde correr. Não queria viver assim. E se Deus existisse mesmo? E se aquela igreja pudesse lhe dar um pouco de esperança? No domingo seguinte, Kelly entrou na pequena sala de cultos da CCB com o coração acelerado. Não havia instrumentos, nem coros ensaiados, apenas irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de camisa social e mulheres com vestidos modestos. O ambiente era sereno, iluminado pela luz que entrava pelas janelas. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia, como se cada palavra saísse do fundo da alma. Kelly se sentou no fundo, envergonhada, mas algo naqueles rostos tranquilos a fez se sentir acolhida. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, mas cheia de bondade, dirigiu a reunião. Ele leu passagens da Bíblia com uma clareza que tocou Kelly. Deus não desampara os seus filhos, disse ele, olhando para a congregação. Kelly sentiu lágrimas escorrerem. Era como se aquelas palavras fossem só para ela. Quando chegou o momento dos testemunhos, irmãos se levantaram para contar como Deus os havia livrado de doenças, dívidas, vícios. Um jovem falou sobre como a oração o salvou de um acidente. Uma senhora contou como, depois de anos de infertilidade, Deus lhe deu um filho. Kelly ouvia tudo aquietada, com um misto de esperança e descrença. Será que Deus poderia fazer algo por ela também? No final do culto, o ancião anunciou que haveria uma reunião de oração na quarta-feira. Quem tiver algum fardo, algum sofrimento, venha. Deus ouve e responde. Kelly saiu dali com uma pequena Bíblia que Dona Maria lhe deu, e uma certeza: ela voltaria. Na quarta-feira, Kelly chegou cedo. Desta vez, não se sentou no fundo. Uma irmã chamada Ana, que notou sua tristeza no domingo, se aproximou e perguntou se ela queria que orassem por ela. Kelly hesitou, mas quando Ana segurou sua mão e disse: Deus conhece sua dor, minha irmã, as palavras saíram sozinhas. Entre lágrimas, ela contou tudo: o casamento abalado, o medo, a vergonha. Ana não a julgou. Apenas a abraçou e disse: vamos levar isso aos pés do Senhor. Na reunião de oração, o ancião pediu que quem tivesse um pedido se ajoelhasse. Kelly, tremendo, se ajoelhou entre as irmãs. Mãos se estenderam sobre sua cabeça, e vozes começaram a clamar a Deus em uníssono. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, eram súplicas sinceras, cheias de fé. Kelly nunca tinha visto aquilo. Nunca tinha sentido tanto amor em um só lugar. Senhor, livra nossa irmã desse jugo, orou o ancião. Dá-lhe forças, protege-a, e toca no coração daquele homem. Que ele se arrependa ou que tu a livres desse sofrimento. Em nome de Jesus. Kelly chorou sem parar. Era como se uma carga fosse tirada de suas costas. Quando se levantou, sentiu algo diferente, uma paz que não entendia, mas que enchia seu coração. Nos dias seguintes, Kelly continuou frequentando os cultos. Aprendeu os hinos, participou das reuniões de doutrina, ouviu os conselhos dos irmãos mais velhos. Um dia, o ancião a chamou e disse: minha filha,
você precisa se batizar. É um novo começo. Deixar para trás o que te prende e nascer de novo em Cristo. Kelly aceitou. O dia do batismo foi inesquecível. Vestida com um longo vestido branco, ela desceu às águas enquanto os irmãos cantavam o hino 42, Vem, pecador, a Jesus Cristo, que teu fardo ele levará? Quando emergiu, sentiu que algo havia mudado dentro dela. Não era mais a mesma mulher assustada que entrará naquela igreja semanas antes. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Naquela mesma semana, Rodrigo chegou em casa mais cedo. Kelly, que agora orava todos os dias, sentiu o coração bater forte. Ele estava sóbrio, com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Precisamos conversar, disse ele, sentando-se à mesa. Kelly se preparou para o pior, mas o que ouviu a deixou sem palavras. Eu não aguento mais viver assim. O que eu tenho feito com você não é certo. Eu preciso de ajuda. Rodrigo confessou que, depois de uma briga com um colega de trabalho, um homem que frequentava a CCB o abordou e falou sobre arrependimento. Ele me disse que Deus pode mudar uma pessoa. E eu quero mudar. Kelly não acreditava no que ouvia. Era como se Deus tivesse tocado no coração dele também. Não foi fácil. Rodrigo precisou de tempo, de apoio, de muitas orações. Mas com a ajuda dos irmãos da igreja, ele começou a frequentar os cultos. Parou de beber, pediu perdão a Kelly, e pouco a pouco, o casamento foi sendo restaurado. Não da noite para o dia, mas com paciência, amor e muita fé. Um ano depois, Kelly e Rodrigo estavam sentados juntos no culto. Desta vez, era ele quem se levantava para dar um testemunho. Com voz emocionada, contou como Deus o tirara das trevas e lhe dera uma nova família. Kelly, ao seu lado, segurava as mãos dele, agradecida. A vida dela havia mudado completamente. Não porque todos os problemas tinham desaparecido, mas porque agora ela tinha uma rocha em que se apoiar, Jesus. E uma família que não a abandonaria, a igreja. Naquela noite, enquanto participavam da Santa Ceia, Kelly refletiu sobre tudo. O pão e o vinho, símbolos do sacrifício de Cristo, lhe lembravam que nenhuma dor é maior que o amor de Deus. Que nenhuma situação é sem saída quando se confia nele. E ela aprendeu a lição mais preciosa: Deus não tira o sofrimento sempre da maneira que esperamos, mas ele nunca nos deixa sozinhos. Às vezes, o milagre não é mudar as circunstâncias, mas nos dar força para enfrentá-las. E outras vezes, ele faz muito mais do que pedimos. Kelly olhou para Rodrigo, que agora cantava os hinos com fé, e sorriu. Sim, milagres ainda acontecem. E muitas vezes, eles começam quando a gente se ajoelha e diz: Senhor, eu preciso de ti. Os dias seguintes foram de uma paz que Kelly não conhecia há anos. Não que os problemas tivessem desaparecido, as contas ainda apertavam, o tratamento de Rodrigo demandava cuidados, e as marcas do passado às vezes doíam como feridas frescas. Mas agora ela tinha algo que faltava antes: esperança. Uma esperança que não dependia das circunstâncias, mas da certeza de que Deus estava no controle. Uma tarde, enquanto arrumava a casa, Kelly recebeu uma ligação inesperada. Era a irmã Marta, da igreja, com a voz trêmula de emoção. Kelly, o pastor quer falar com você e o Rodrigo na próxima reunião de oração. Tem algo muito especial para vocês. O coração de Kelly acelerou. O que seria? Será que Deus estava preparando mais uma surpresa? Naquela noite, a igreja estava cheia de irmãos unidos em oração. Quando o pastor chamou Kelly e Rodrigo à frente, ela sentiu as mãos suarem. O pastor, com os olhos brilhando, segurou um envelope e começou a falar. Há algumas semanas, um irmão da nossa congregação, que prefere permanecer no anonimato, sentiu no coração o desejo de abençoar uma família que estava passando por provações. Ele não sabia quem, só que Deus iria mostrar. Hoje, ele me entregou este envelope e disse: é para Kelly e o Rodrigo. Kelly abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia um cheque no valor exato das dívidas médicas que ainda pesavam sobre eles e uma carta simples, escrita à mão. Irmã Kelly, Deus me mostrou sua fé. Isso não é meu, é dele. Que este milagre confirme que ele ouve suas orações. Não desista nunca. Seu irmão em Cristo. As lágrimas escorreram sem controle.
Não era só o dinheiro, era a confirmação de que Deus via cada lágrima, cada noite em claro, cada oração sussurrada entre soluços. Ele não apenas ouvirá, como agira de uma forma que só ele poderia fazer. Rodrigo, ao lado dela, abraçou-a forte. Mãe, eu te falei. Deus não esquece da gente. E não esqueceu mesmo. Nos meses que seguiram, as coisas começaram a mudar de um jeito que só quem vive pode entender. Rodrigo, que antes mal conseguia andar sem dor, começou a responder melhor ao tratamento. Os médicos, surpresos, disseram que sua melhora era inexplicável. Kelly, que antes se sentia sozinha, agora tinha uma rede de irmãs que a ajudavam com as crianças, com as tarefas da casa, com palavras de ânimo nos dias difíceis. Mas o maior milagre não foi o dinheiro, nem a saúde de Rodrigo, nem mesmo as portas que se abriram para Kelly conseguir um trabalho melhor. O maior milagre foi o que aconteceu dentro deles. Aquele menino que antes questionava a existência de Deus agora orava com uma fé que comovia até os mais firmes na igreja. Aquela mãe, que já tinha pensado em desistir, agora era um testemunho vivo de que Deus restaura o que está quebrado. Certa manhã, enquanto tomavam café, Rodrigo olhou para Kelly e perguntou: Mãe, você acha que a gente merecia tudo isso? Ela sorriu, passando a mão em seu rosto. Não é sobre merecer, filho. É sobre graça. Deus não nos dá o que merecemos, Ele nos dá o que precisamos, e às vezes, muito mais. E assim, passo a passo, eles foram descobrindo que os milagres não são só coisas grandiosas que acontecem de repente. Às vezes, eles são como sementes pequenas, plantadas no chão fértil da fé, regadas com lágrimas e orações, até brotarem em uma colheita que só Deus poderia proporcionar. Hoje, quando alguém pergunta a Kelly como ela conseguiu superar tudo, ela responde com os olhos cheios de luz: Não fui eu. Foi Deus. E Ele usou a igreja, os irmãos, até as minhas fraquezas para mostrar que, quando a gente entrega tudo nas mãos dele, Ele faz coisas que a gente nem sonha. O milagre não foi só a cura, não foi só o dinheiro, foi Ele mesmo, caminhando conosco quando achávamos que não dáramos mais um passo. E assim, a história de Kelly e Rodrigo se tornou mais um testemunho de que, na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas do passado, são realidades do presente para quem crê. Porque onde há fé, Deus age. E onde há um coração quebrantado, Ele está perto para sarar. Kelly e Rodrigo nunca imaginaram que, alguns anos depois daquele momento de restauração, Deus os chamaria para algo ainda maior. Um domingo, durante o culto, o irmão que presidia fez um pedido que mexeu com os dois: precisamos de obreiros dispostos a servir no trabalho com as crianças. Quem sente o coração movido, que se apresente. Kelly olhou para Rodrigo, e os dois se lembraram das vezes em que, no auge da dor, foram sustentados pelas mãos de irmãos que nem conheciam direito. Era como se Deus estivesse dizendo: agora é a vez de vocês estenderem a mão para outros. Sem hesitar, levantaram-se juntos, e naquele dia começaram uma nova jornada como servos na escola bíblica dominical. No começo, Kelly sentia um frio na barriga toda vez que se levantava para ensinar as crianças. As memórias da doença, das contas atrasadas, das noites em claro ainda vinham à mente, mas ela orava em silêncio: Senhor, usa minha história para mostrar a essas crianças que tu nunca desistes da gente. E Deus respondia. Cada sorriso de uma criança, cada abraço apertado, cada oração inocente que elas faziam por ela eram como bálsamo em suas feridas. Um dia, uma menina de 8 anos, filha de um casal que havia chegado recentemente à igreja, perguntou: Tia Kelly, por que a senhora sempre sorri mesmo quando parece que tá triste por dentro? Kelly se ajoelhou na altura da pequena, segurou suas mãozinhas e respondeu: Porque Jesus me ensinou que a tristeza não é o fim da história, minha filha. Ele transforma tudo. Olha só, um dia eu não conseguia nem levantar da cama, e hoje tô aqui, contando para você que Deus é bom. Isso é milagre, não é? A menina olhou sério para ela e disse: Então eu também quero um milagre. Minha mãe chora muito à noite. Kelly sentiu o coração apertar. Ela conhecia aquela dor. Naquela mesma semana, procurou a mãe da garota e, com toda a delicadeza, convidou-a para uma reunião de oração. A mulher, desconfiada no início, acabou desabafando: o marido havia abandonado a família, e ela não sabia como criar os 2 filhos sozinha. Kelly não teve dúvidas. Reuniu algumas irmãs da igreja, e juntas começaram a orar por aquela família.
Levaram cestas básicas, ajudaram com roupas para as crianças e, acima de tudo, deram algo que a mulher não encontrava há muito tempo: esperança. Poucos meses depois, ela estava batizada, e seus filhos, felizes na escola dominical. O marido, ao ver a mudança, voltou arrependido e hoje a família serve a Deus unida. Rodrigo, enquanto isso, descobriu um dom que não sabia que tinha: o de aconselhar os jovens da congregação. Muitos chegavam até ele com dúvidas, medos, até vícios que os afligiam. Ele não tinha respostas prontas, mas compartilhava o que vivenciara. Eu também achei que não ia dar conta. Mas Deus não olha para o nosso passado, Ele olha para o que a gente pode ser com Ele. E assim, vários jovens encontraram força para largar as drogas, reconciliar-se com as famílias e até mesmo entregar-se ao ministério. Um dos casos que mais marcou Rodrigo foi o de um rapaz que chegará à igreja após uma overdose. Fraco, tremendo, com os olhos vazios, ele mal conseguia ficar em pé durante os cultos. Rodrigo não o julgou. Em vez disso, o levou para casa, deu-lhe um banho, uma refeição quente e disse: "Aqui, você é meu irmão." E irmão não desiste de irmão. Por semanas, ele o acompanhou nas reuniões, orou com ele nas madrugadas quando as crises de abstinência vinham, e pouco a pouco, aquele jovem renasceu. Hoje, ele é um obreiro dedicado, e sempre que pode, repete as mesmas palavras que ouviu de Rodrigo: Deus não desiste da gente. A vida de Kelly e Rodrigo já não era mais a mesma. O apartamento pequeno, que antes parecia um peso, agora era cheio de risos, de visitas de irmãos, de crianças correndo. As contas, que antes o sufocavam, eram pagas com sobras para ajudar outros. E a saúde de Kelly? Os médicos nunca entenderam como, após tantos exames e prognósticos ruins, ela estava completamente curada. Mas eles sabiam: era Deus. Certa vez, o médico que a acompanhará nos piores momentos a encontrou por acaso na rua e, surpreso, perguntou: "Kelly, como você está tão bem?" Os exames não mostravam nenhuma esperança. Ela sorriu e respondeu: "Doutor, a medicina faz o que pode, mas Deus faz o que a medicina não pode. Ele me deu não só a cura, mas uma razão para viver." Hoje, quando o casal olha para trás, não veem apenas as lutas, mas as mãos que o sustentaram. Não veem apenas as lágrimas, mas as bênçãos que brotaram delas. E quando alguém pergunta como eles conseguiram, a resposta é sempre a mesma: não foi força nossa. Foi Deus. E Ele ainda está fazendo milagres, às vezes de maneiras que a gente nem percebe, mas que mudam tudo. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são apenas histórias que se contam. São vidas transformadas, corações restaurados e um Deus que, a cada dia, prova que está vivo e age em favor daqueles que nele confiam. E assim, a história de Kelly e Rodrigo continua não como um passado distante, mas como um testemunho vivo de que, onde há fé, Deus escreve finais que a gente nem sonha. O tempo passou, e o que antes era um sonho distante começou a tomar forma. Kelly, que antes mal conseguia sair da cama, agora acordava com um propósito. Rodrigo, que se sentia derrotado, passou a enxergar cada desafio como uma oportunidade de confiar mais. E foi numa tarde de sábado, depois de mais um culto na congregação, que algo inesperado aconteceu. Enquanto os irmãos cantavam os hinos com aquela unção que só quem já sentiu sabe descrever, Kelly sentiu um calor diferente no peito. Não era dor, não era medo, era paz. Uma paz tão profunda que ela não conseguiu segurar as lágrimas. Ao seu lado, Rodrigo, que já conhecia bem aquele olhar, segurou sua mão e orou em silêncio: "Senhor, se é da tua vontade, completa o que começaste." Na semana seguinte, os exames vieram. O médico, que há anos só tinha más notícias, dessa vez olhou para os dois com um sorriso tímido. "Não consigo explicar, mas os níveis estão normais." É como se o corpo dela tivesse se reajustado sozinho. Kelly e Rodrigo se abraçaram ali mesmo, no consultório, sem conseguir falar. Não precisavam. Sabiam que aquele não era um sozinho, era Deus, mais uma vez, mostrando que Ele ouve, que Ele age, que Ele não desiste de ninguém. Mas o milagre não parou por aí. Rodrigo, que havia perdido o emprego no auge da crise, recebeu uma ligação inesperada. Um irmão da igreja, dono de uma pequena oficina, ofereceu-lhe um trabalho. "Não é muito, mas é um começo", disse ele.
Rodrigo aceitou com gratidão, sem saber que aquele começo se tornaria uma bênção que sustentaria a família nos anos seguintes. Kelly, por sua vez, sentiu um desejo novo no coração: servir. Começou a visitar irmãs doentes, levar uma palavra de ânimo, orar com quem estava passando pelo que ela já havia passado. Não tinha formação, não tinha experiência, só tinha um testemunho e um amor que transbordava. E foi assim, na simplicidade, que ela se tornou um instrumento nas mãos de Deus para tocar outras vidas. Um dia, uma jovem chamada Mariana, recém-chegada à igreja, procurou Kelly depois do culto. Com os olhos cheios d'água, ela confessou: eu também tenho uma doença, e os médicos disseram que não tem jeito. Mas quando ouvi seu testemunho, senti que ainda há esperança. Kelly a abraçou forte e disse apenas: Deus não mudou. O que ele fez por mim, ele pode fazer por você. E fez. Meses depois, Mariana voltou à igreja, não mais com medo, mas com um sorriso que falava por si. Seu diagnóstico havia melhorado de forma inexplicável. Os médicos chamavam de a remissão espontânea. Ela chamava de milagre. Hoje, quando Kelly e Rodrigo olham para trás, não veem só a cura física ou a estabilidade financeira. Veem algo muito maior: uma família unida na fé, filhos que crescem sabendo que Deus é fiel, e uma igreja que se tornou sua casa, seu refúgio, seu lugar de vitória. Eles aprendem, a cada dia, que os milagres não são só coisas grandiosas que acontecem de uma vez. Às vezes, são as pequenas coisas: o pão de cada dia, a força para levantar da cama, a palavra certa no momento certo. São as mãos que se estendem, os irmãos que oram, a certeza de que, não importa o que venha, eles não estão sozinhos. Porque na congregação cristã no Brasil, a fé não é só uma crença, é uma experiência. E quando Deus começa a agir, Ele não faz pela metade. Ele restaura, Ele renova, Ele escreve histórias que o mundo não consegue explicar, mas que os corações que creem reconhecem como obra dele. E assim, a história de Kelly e Rodrigo não é só deles. É de todos que, como eles, já sentiram o peso da luta, mas escolheram confiar. É para quem ainda está esperando, ainda está chorando, ainda está clamando. Porque se Deus fez por eles, Ele pode fazer por você também. Basta crer. Basta entregar. Basta deixar que Ele escreva, em sua vida, um final que você nem sonha. O milagre que veio com a última lágrima. Kelly apertou a mão de Rodrigo enquanto o médico entrava no quarto com um sorriso que não cabia no rosto. Não há mais vestígios da doença, disse, como se as palavras fossem leves, mas elas caíram sobre eles como uma chuva após anos de seca. Os exames, as noites em claro, as orações sussurradas entre soluços, tudo havia se transformado naquele momento. Não era um erro, não era um alívio passageiro, era a mão de Deus escrevendo ancurada sobre uma sentença que o mundo já havia carimbado como a sem esperança. Rodrigo, que há meses mal conseguia se levantar, abraçou Kelly com uma força que nem ele sabia que ainda tinha. Deus não só nos deu saúde, ele murmurou entre lágrimas, ele nos deu um testemunho. Porque a cura não era só física. Era a restauração de uma família que quase se despedaçara no desespero, de uma fé que, mesmo tremendo, nunca soltou a mão do Pai. Naquela noite, na congregação, quando compartilharam a notícia, não houve aplausos estrondosos, houve um silêncio sagrado, quebrado apenas por choros de gratidão. Irmãos que haviam jejuado por eles, crianças que desenharam cartões com o Jesus te ama, idosos que oraram em línguas desconhecidas. Todos sabiam, aquele milagre não era só de Kelly e Rodrigo. Era a prova de que Deus ouve o clamor dos que não desistem, mesmo quando a lógica diz para parar. A lição que ficou. A vida não promete ausência de tempestades, mas garante um porto seguro. Kelly e Rodrigo aprenderam que a fé não é a certeza de que Deus fará como nós queremos, mas a confiança de que Ele fará o que é perfeito, mesmo que demore, mesmo que doa. Às vezes, o milagre não é a mudança das circunstâncias, mas a transformação do coração enquanto esperamos. E se você está lendo isso hoje com as mãos trêmulas, o coração apertado e a pergunta por que comigo, queimando na garganta, saiba, Deus não se atrasa. Ele está te preparando para um depois tão lindo que o seu agora vai fazer sentido. Não solte a mão dele. Não pare de clamar. Porque as melhores histórias não são aquelas que evitam a dor, mas as que, através dela, revelam a glória de um Deus que restaura o que o inimigo roubou. Até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele não vai parar agora. Basta crer.